Estamos começando mais um Cobogós, aquele programa que traz aqui a expansão da consciência. Eu vou falar expansão da consciência hoje porque é isso que nós vamos fazer hoje aqui, não é, sócia? E muito, eu diria. Será um episódio espetacular, de muitas reflexões, eu garanto. E aqui na companhia da minha querida Edilane Almeida, eu convido você também para seguir Cobogós Oficial e também Empreiteira Digital, que é a produtora que traz esse conteúdo aqui para vocês. E vamos falar aqui também, né, dessa expansão aqui de consciência. Quem será que está aqui hoje? Uma mulher poderosíssima. Incrível. Que vocês vão admirar tanto quanto a gente aqui estava conversando com ela nos bastidores. A nossa convidada de hoje, ela traz uma provocação quanto daquilo que a gente chama de transformação é ciência e quanto é fé. Sasha Schmidt é empresária premiada por inovação pela FISA, criadora do treinamento Código Mulher de Sucesso e da metodologia As 12 Habilidades do Sucesso, certificado pelo MEC. Ela é palestrante, colunista da revista Economia S.A. e escritora best-seller de desenvolvimento pessoal. Inclusive, ela vai falar aqui, ó, desse livro maravilhoso. Que a gente acabou de ganhar. E eu vou deixar ela falar um pouco mais sobre ela também, então eu já quero abrir aqui e te dar as boas-vindas. Sasha, muito obrigada por estar hoje aqui com a gente. Obrigada a vocês por estarem me recebendo, né? Me sinto muito honrada de estar aqui. A gente aqui sente, né, e agradece muito a tua presença aqui. Boa. Sem dúvida, vai ser uma contribuição muito relevante. E aí, seria legal, né, até ouvindo você falar e conhecendo um pouquinho mais de você, né, da sua história, um pouquinho, né, que a gente vai aprender mais agora. Conta pra gente, eu sei que você viveu momentos muito delicados na sua vida, na sua jornada, momentos duros, né, e que você até falou aqui agora uma frase, né, de chegar no fundo do poço. Sim. Antes da gente falar do sucesso, né, dos livros, da sua, né, presença até como empresária, empreendedora, conta um pouquinho pra gente dessa sua jornada, né, e desses estalos que você teve ao longo dela. Então, eu vou contar assim, tipo, um pequeno resumo, porque é importante contar isso, porque foi nesse momento que eu virei a chave para realmente viver o meu propósito, né? Então, tudo começou nesse fundo do poço, né? Então, era final de 2018, eu tinha acabado de falir, né? Eu estava com uma dívida que eu falei assim, gente, eu não vou pagar nessa vida essa dívida, vou ter que ficar fugindo de telefone de cobrador pro resto da vida. E eu estava muito acima do meu peso, né? Eu estava com 34 quilos acima do meu peso. E estava numa depressão, obviamente, né? Tudo junto, misturado, e eu sem saber lidar com isso, e ainda sem entender por que eu estava viva, né? Por que eu vim para cá. E tem um episódio, né, que a gente estava comentando agora, que é do taxista, e eu falo assim, gente, se eu encontrasse esse taxista, eu juro, eu daria um abraço nele. Ó, me emociona. Real. Porque a partir daquele momento, de um reconhecimento do meu fundo do poço, porque ele trouxe para minha consciência o lugar que eu estava que eu não estava percebendo. E às vezes o que eu falo, né, é importante a gente olhar para os gatilhos que estão vindo para você. Que às vezes pode ser um momento ruim, uma amiga que falou uma palavra truncada, né? Uma pessoa que nem te conhecia, que foi grossa com você. Alguma coisa, assim, que vai mostrar para você que tem algo errado. Porque nada acontece com a gente desse nível se tá tudo bem. Acontece quando tá tudo de alguma forma errado, ou tudo ou alguma coisa. E foi interessante, porque assim, você imagina, eu tava com 34 quilos acima do peso, tinha quebrado meu pé. E eu não podia botar o pé no chão. Eu estava muito pesada. Eu não conseguia nem andar direito com as muletas. Então, eu tinha também uma cadeira de rodas para distâncias maiores. E a gente resolveu ir num shopping, né? Ir no shopping. E pegamos um motorista para o aplicativo, vamos botar ali no desembarque. E aí,
eu sou da justiça, né? Eu sou aquela pessoa que não gosta de injustiça nunca. Se eu vejo, eu dificilmente fico calada. E a gente estava na fila bonitinho e veio um taxista e entrou na frente. E eu olhei para aquilo assim, gente, eu preciso tocar o coração desse homem, a pessoa que quer revolucionar o mundo, né? E aí eu falei assim, fui com a minha muletinha na janela do taxista. E aí eu cheguei para ele e falei, poxa, você viu que, né, tinha uma fila, a gente estava na fila e tal. Aí ele olhou para minha cara assim, tipo, o que você tá falando, sua louca, né? Aí eu falei assim, aí eu pensei, né, não vai adiantar nada eu ficar aqui gastando meu português com ele, vou embora. E eu fui com a minha muletinha embora. Quando eu tava indo embora, ele gritou do táxi. Falou assim, também ela lá, toda gorda, não sei o quê. E aí foi o start, porque até aquele momento eu não percebia, mesmo perdendo roupa, eu estava vestindo já 48 naquela época. Mas sabe quando você não registra? E assim, eu sempre fui uma mulher atraente, tida como bonita, né? Pelas pessoas, eu chegava, causava uma certa coisa, né? Sou grande, né? Sou alta ainda, loura, de olho claro, aquela típica, né, da beleza, assim, que as pessoas esperam. E aí, de repente, eu era a gorda nojenta do rolê. E não porque eu acho que ser gorda é nojento, mas aquele taxista me fez ver desse jeito, né? Então, aquilo me fez olhar para mim, para minha vida e falar assim, cara, tá tudo errado. Eu não sou essa pessoa. Alguma coisa tem que mudar. E aí foi quando eu comecei a estudar muito. Aí eu virei viciada em estudo do comportamento humano, de como a gente forma a nossa mente, de como a gente forma a nossa realidade, né? Como que tudo funciona. E aí eu fui para PNL, para neurociência, psicanálise, psicologia, física quântica. Eu me apeguei em todas as possibilidades. Eu falei assim, vou ter que mudar esse negócio. E aí foi quando eu comecei a estudar muito, né? E comecei a mudar. E aí eu comecei a botar em prática tudo que eu estava estudando, para ver se aquele negócio funcionava mesmo. Porque eu falo, né? Não adianta você ficar fazendo curso e passar para o próximo. Pratica, vê se funciona o que você está, né, estudando. E aí eu comecei a praticar. E é engraçado, uma das coisas desses estudos, né, foram técnicas de visualização, né, que sempre tem, né, nesse momento de transformação, todo mundo se depara nesse lugar. E eu nunca vou esquecer, a casa que eu construí depois era exatamente como eu visualizei no começo, que eu trabalhei todo o processo para chegar naquele lugar. E lembra, eu estava devendo, final de 2018, eu tinha uma dívida que eu achei que eu não fosse pagar nessa vida, que é mais barata que meu carro. A minha relação com o dinheiro mudou, assim, completamente. Mas mais importante, a minha relação com a minha entrega mudou completamente. Porque, como a gente estava falando antes, assim, eu vejo muitos empresários, conheço muitos empresários, é o meu meio, né, de amigos e tudo mais, e eu vejo cada vez mais, assim, as pessoas conquistando muitas coisas, mas infelizes, né? Elas com muito dinheiro, mas um vazio eterno dentro delas. E é muito sobre isso. Porque elas estão tirando do mundo e não têm a consciência do que elas entregam, porque muitas entregam, mas elas não têm a consciência. E aí, quando você não tem a consciência, de nada vale. Você fica infeliz. Exato, porque você não consegue ver que você é merecedor. Por isso que eu falo que, às vezes, eu gosto de botar um exercício sempre que eu trago, assim, porque é um exercício que faz muita diferença. Todo final do dia, você pega e olha para o seu dia e fala assim, o que eu fiz para merecer acordar amanhã? Que olhar que eu dei diferente? Que escuta eu fiz verdadeiramente para alguém? Que momento eu parei para contemplar a natureza, a criação e valorizar a minha vida? Sabe? Me emociona. Assim, é incrível, porque assim, tudo isso para mim mudou tanto a minha vida. Eu falo que a gratidão... E eu falo que eu sou uma pessoa muito chorona ultimamente, né? Já era, mas agora eu sou mais. Porque a gratidão... eu falo assim, esses momentos de lágrimas são de transbordo, sabe? Porque eu sou muito cheia de gratidão. Eu olho qualquer coisa, sabe? Mesmo os momentos mais difíceis, sabe? Assim, de mais... Desafio, né? E que causa dor real. Eu falo assim, eu tô viva.
Porque se eu não tivesse, eu não estaria vivendo nada disso. Então, só isso já é motivo de gratidão. Então, eu aprendi a botar essa lente, a lente da gratidão, sabe? E ver a vida dessa forma. E tudo por conta do taxista. E quando que aconteceu isso com o taxista? Foi em 2018. 2018. E olha só, não tem tanto tempo, se você imaginar, né? Não tem tanto tempo. E hoje a minha vida é outra vida. Eu olho para aquela mulher de 2018, eu falo assim, gente, é outra pessoa. E não fisicamente, apesar de fisicamente ser muito diferente também, mas a forma que eu penso, a forma que eu lido com o dinheiro, a forma que eu lido com a minha entrega, a forma que eu lido com as pessoas. Eu tive um episódio, inclusive não era um taxista, mas era um motorista de aplicativo, e ele chegou para mim e falou assim, Sachi, é impressionante. Eu vim aqui pronto para estender o tapete vermelho para você. E você estendeu para mim. Tem muito de retribuição, né? Também, e dessa troca, né? Quando a gente dá, a gente recebe de volta. Recebe. Né? Essa é a lei da prosperidade, né? Dar e receber. Agora, é esse o trabalho, né? Que você tem feito com as pessoas, né? O seu método, os livros. Conta um pouquinho pra gente dos seus projetos. E é interessante, né? Porque tudo que eu faço está conectado. Eu falo assim, propósito, que é a base maior do meu trabalho, você consegue usar para melhorar a sua vida em todas as áreas. Desde a sua empresa, desde a sua relação com o seu marido ou com a sua esposa, desde a relação com seus filhos, com seus amigos, tudo vira a chave quando você descobre o seu propósito. Então, é isso que eu faço. Eu pego as pessoas, as empresas e falo assim, o que tem aí dentro? Por que você nasceu? O que Deus colocou você aqui hoje? Por que você está aqui? Se você for embora, qual a diferença vai fazer para a criação? Ou não vai fazer? E é essa pergunta que incomoda. Mas é essa pergunta que faz diferença. Porque se você faz essa diferença, todo dia acordar fica melhor. Porque você sabe, poxa, eu vou acordar e hoje o mundo vai ser melhor porque eu tô aqui. E não é assim, o mundo vai ser melhor, vai acabar as guerras, a gente vai conseguir a paz mundial. Não. Mas é porque o seu lugar está sendo preenchido em verdade. Então, quando eu vou numa empresa, eu olho para saber se aqueles propósitos individuais estão conectados com o propósito da empresa macro. Porque se isso está, as pessoas não querem ir embora. Por que ela vai querer ir embora se ela está conectada e ela faz parte real daquele ecossistema de entrega, de servir? Porque uma empresa é uma comunidade de servir no mesmo lugar, para a mesma direção, né? Então, você tem uma empresa lá de sabonete. 100 pessoas trabalhando juntas para entregar o quê? Uma forma das pessoas se limparem, terem prazer ao tomar banho, né? Sentirem gratidão. Eu vejo tantas pessoas falarem que durante o banho é o momento que elas têm de agradecer, de se sentir gratas. Imagina, o sabonete faz parte disso. Se não tivesse o sabonete, como que você entregaria esse momento? Então, entender que um sabonete não é um sabonete. Entender que tem propósito na entrega desse sabonete. E que aquelas pessoas que estão ali fazem diferença para aquele sabonete chegar na tua casa, né? Então, quando você muda o foco e põe o foco no servir, na entrega do propósito, no fazer diferença para o mundo, tudo faz diferença. As pessoas vão querer trabalhar. Agora, se você fala assim, não, eu tô ali para pagar minha conta no final do mês, qualquer lugar serve. Sabe? Porque qualquer lugar que te der o dinheiro que você vai pagar a conta no final do mês, vai servir. Mas será que você vai estar entregando propósito? Será que você vai estar enxergando? E o que é propósito, Sachi? Boa pergunta. Propósito vamos dar uma descrição e aí depois eu dou uma explicação. O propósito é a forma que você entrega o seu melhor para o mundo para que o mundo seja melhor na sua presença. Essa é uma explicação, é uma frase bonita que eu uso nos meus livros. Mas, em verdade, como que você, com seus dons,
que você nasceu com eles, os talentos que você desenvolveu, as habilidades, os seus acessos, os seus tesouros, como é que você usa isso para fazer do mundo um lugar melhor com a sua existência? O propósito é isso. E aí as pessoas confundem, às vezes, um pouco com missão de vida, que não sei o quê. Não é sobre isso. É sobre a sua verdade agindo em cada lugar da sua vida. Como mãe, como esposa, como profissional. O propósito, ele pode permear todos os lugares. Se você tem um propósito e você não consegue enxergar, por exemplo, eu tô aqui, tô dando entrevista para vocês, eu tô exercendo o meu propósito. Eu vejo claramente que eu tô exercendo o meu propósito, porque eu sei que eu vou tocar outras pessoas que estão assistindo a gente, para elas olharem para dentro delas e falarem assim, caramba, eu tenho que olhar melhor para isso. Eu fiz meu propósito. Quando eu tô tomando café, as minhas amigas já falam, lá vem a Sasha com palestra. Eu vou assim, por quê? Porque eu tô aqui, eu tô toda hora que eu tô fazendo alguma coisa, quando eu pego um cafezinho, quando eu olho verdadeiramente para a pessoa que está me servindo o cafezinho e faço ela enxergar como ela faz diferença. Então, em cada lugar, você pode exercer o seu propósito. O propósito é algo que você pode fazer acontecer aonde você estiver, com quem você estiver. Então, por exemplo, hoje, meu propósito, qual é? Despertar o propósito nos outros, né? Nas outras pessoas. Então, de uma forma simples. Aí tem pessoas que são boas de, de fazer sorrir. Uma coisa simples. E tem pessoas que têm essa facilidade, né? Aquela amiga que você... Ai, amiga, não tô num dia bom. Vem cá, vamos conversar um pouco. E ela vai te trazer uma coisa que vai te fazer se sentir bem. Como é que ela usa isso em todos os lugares? Ela pode estar trabalhando num lugar que é sacal, que é horroroso, mas ela vai ser aquela pessoa que vai fazer diferença na hora de conversar com alguém, de motivar alguém. Então é isso, é entender o que você tem de melhor. Eu tenho de melhor fazer pesquisa, por exemplo, uma jornalista, eu sou boa de pesquisa, né? Porque tem várias áreas do jornalismo, vamos dizer, mas vamos supor que esse aqui é o meu lugar. Poxa, toda vez que vier uma amiga sua te pedindo algum conselho, você vai ajudar ela a investigar para como que ela vai resolver aquela solução, né? Então, assim, é o que você pode fazer em cada momento da sua vida. E aí, quanto mais você conseguir usar o seu propósito em cada lugar, mais você se sente preenchida, mais você sabe que, putz, amanhã eu vou acordar, porque amanhã, minha amiga, se eu não chegar lá com ela e falar aquelas coisas para ela, não vai funcionar. Se eu não for lá no cafezinho e olhar e dar um bom dia do jeito que eu sempre dou para aquela pessoa, vai ser diferente o dia dela. Então, assim, é saber e ter consciência e parar com esse negócio de falar assim, não, de ser humilde demais, sabe? Aquela coisa assim, não faço diferença, eu não sou essa pessoa. Caramba, Deus confiou em você, por que você não vai? Deus confiou a você algo muito especial. Então, você é especial. Assuma esse lugar, né? Então, para mim, essa faz toda a diferença. É uma pergunta simples, né? Mas, você vê, se deixar eu falo pra caramba. É complexa, né? Gera muitas reflexões, né? Agora, dentro desse processo todo, né? Certamente você fez um reset aí no seu sistema operacional. Sim. Você não é um computador, mas é quase. Isso. Humana, né? Certamente muito. A gente percebe pela forma, né? E a maneira como você se relaciona, que também é muito especial. Mas que crenças você carregava ali, que você conseguiu transformar, né? Como é que a gente consegue fazer isso, né? Por exemplo, tem muito de prosperidade que a gente falou, né? Relacionada a dinheiro, a sucesso, enfim, né? E é interessante, porque assim, eu tinha uma questão muito grande com dinheiro. Por exemplo, eu achava que não merecia, até porque, e é engraçado, porque eu vejo muito isso. Pessoas boas, pessoas que se preocupam com o outro, têm dificuldade de receber. Você vai ver, você fala assim, não é possível que aquela pessoa está sempre com dificuldade de pagar conta. São pessoas que entregam muito. São pessoas mas elas entregam sem o quê? Sem a consciência. E aí comecei a mudar muito isso. Porque eu falava assim, não... E outra, assim, foram muitas percepções, porque são coisinhas que você vai olhando, né? Eu lembro, ver aqui a imagem aqui, eu passando aqui em São Paulo, e aí passando por um lugar num viaduto, e várias pessoas de rua, né, dormindo ali. Uhum. E eu sempre que olhava essas pessoas, né, e eu falei assim, gente, como é que pode? Como é que eu posso ter o que eu tenho? Essas pessoas estão nesse lugar, né?
e tal, e querer mudar isso, e ficar ansiosa porque eu não conseguia fazer uma diferença real na vida dessas pessoas. E aí eu mudei o foco. Quando eu olho isso, se eu não posso mudar aquele momento daquela pessoa, né? Quando eu pego e agradeço. Assim, caramba, gratidão por ter uma cama, por ter um lugar. Eu me emociono. Mas ter um lugar para dormir, porque é isso. E aí você vai, em vez de você pegar e ficar focada na dor, porque a dor é dela. Por mais que a gente, né, com empatia, a gente queira ajudar, mas ela tem um motivo, uma história para estar ali. E às vezes você não sabe. Às vezes ela, por exemplo, pode ter sido uma pessoa péssima. Você não sabe. E aí você está se conectando com a dor da pessoa, que às vezes até gosta. Porque a gente vai conversando com pessoas na rua, tem gente que gosta de morar na rua. É muito louco, mas é real. E aí você cria uma imagem na sua mente que aquela pessoa está no momento de dor, né, no momento de escassez, e aí você se envolve com ela. E aí você fica vibrando o quê? Dor, escassez, tudo isso. E aí eu comecei a mudar. Aí eu falei assim, calma aí, vamos mudar. E fez toda a diferença. E aí são pequenas mudanças de olhar, né, de como que você olha as coisas. Por exemplo, é o que eu falo. Quando eu estava no fundo do poço e eu estava com a dívida, fugindo realmente de ligações que eu não tenho como pagar, amor. Não adianta você me ligar, não tenho de onde tirar o dinheiro, né? E era difícil explicar para as pessoas assim, gente, não tem, não consigo. Dá um tempo para eu me reestruturar. E aí, quando eu tiver, eu consigo começar a pagar. E como eu fiz, eu quitei todas as minhas dívidas. Então, pegar e mudar essa chave, mudar esse olhar. Porque você vê, naquele lugar eu tinha uma dívida que eu achei que eu não fosse pagar nessa vida, o meu olhar já é outro. Hoje, quando eu vejo, eu falo desse valor, que era R$150 mil. Que para mim, eu achei que eu nunca fosse acumular aquele dinheiro na minha conta. E hoje, essa não é a minha realidade. Mas eu fui mudando a relação com o dinheiro. Eu fui mudando a relação do olhar com a gratidão, com a prosperidade, com o merecimento. Eu falo, a minha questão sempre era muito merecimento. Porque o merecimento está muito conectado com a prosperidade, né? Se você não acredita que você merece algo, você não consegue sustentar isso na sua vida. Se você recebe, vai logo embora, ou senão nem chega. Né? Essa é a grande conexão do merecimento. Então, eu trabalhei muito isso. Até o dia que eu realmente virei a chave, e aí, realmente, a minha vida financeira foi para um outro patamar. Mas são detalhes. Não adianta, assim, você tem que olhar assim, por que você faz? O porquê é a pergunta certa, para você descobrir essas travas que estão não te permitindo ir aonde você imagina que você quer chegar. É entender por que você faz. Por que você pensa dessa forma? Por que você vai para esse lugar? Eu falo muito, tinha uma frase que a minha mãe falou para mim uma vez. Mãe, gente, vocês que são mães, pensem no que vocês vão falar para seus filhos. Porque é um poder muito grande o poder de uma mãe. Principalmente no começo da vida, né? E ela falou para mim uma coisa, ela nem lembra. Eu já conversei com ela sobre isso, né? A gente já tá tudo resolvido. E eu falei para ela assim, ela falou para mim assim, filha, você tem muitas ideias, você tinha que pegar suas ideias e dar para alguém executar. E aí, o que ela fez comigo? Que você não executa. Ela criou essa verdade na minha mente. O poder é muito forte de uma mãe. E eu vou te falar que eu falo que eu resolvi, mas eu olhando de verdade, eu falei assim, cara, eu acho que tem um negocinho ali que ainda preciso melhorar. Mas como que é poderoso, né? Então, assim, muitas coisas, né? Eu tive que trabalhar muitas coisas. Como eu sofri também abuso quando eu era mais nova e tudo mais, você imagina, eu sofri abuso por um tempo e aquilo me machucou muito. E aí eu olhava para aquilo e falei assim, pá, mas eu mereço isso. Porque para mim, porque não era um abuso com dor, era um abuso que eu acreditava que é o que acontece normalmente. A minoria dos abusos são um abuso violento. A maioria do abuso com uma mulher são um abuso que o homem, no lugar dele estar de confiança daquela mulher, faz ela acreditar que ela tem que fazer aquilo, que é parte de ela ser mulher naquele lugar. Aí você imagina o que isso traz para uma mulher. Caramba,
eu tenho que fazer isso. Isso, né, não preciso nem falar que isso para os meus relacionamentos foi uma coisa, assim, incrível, né, de ter não ajudado nada. Mas foram coisas que a gente vai trabalhando. Então, é entender os seus porquês. Não faz nada só por fazer. Por que você faz? Por que você gosta de dormir mais 5 minutos quando você toca o seu despertador? Por que você acorda animada? Né? Por que você escova o dente logo que acorda? Né? Por que você... você não gosta disso, ou eu gosto daquilo. Comida, X, Y, Z. Entender por quê. Aí quando você começa a olhar para isso, você vai buscando ali aquelas... eu lembro que a minha mãe fazia isso. Meu pai gostava desse negócio, ele trazia. Eu lembro que eu gostava de ficar doente, presta atenção. Por que eu gostava de ficar doente? Atenção. Né? Por quê? Porque eu lembrava, o meu pai, que era o meu grande ídolo, eu fiquei doente, eu tive hepatite. Minha mãe também não lembra, meu pai também não lembra disso, mas eu lembro, eu era pequenininha. Eu ficava deitada no sofá, um sofá vinho de corino, horroroso, da casa da minha mãe na época. Eu ficava deitada lá e meu pai chegava de noite com um suspiro. Naquela época, o pessoal tratava, né, como é que era o nome do fígado? A hepatite, que eu tava, com açúcar, né, tinha que dar, ele trazia suspiro para mim. E aí eu falei assim, aí toda vez que eu queria atenção, o que acontecia? Eu ficava doente. Eu tinha meu pai ali, com atenção para mim, que ele nunca tinha, porque ele estava longe. Então, você começar a entender esses porquês. Por que você faz? Eu falei assim, cara, por que eu tô querendo ficar doente? Né? É porque eu tô precisando de atenção. Porque com a atenção, vamos resolver isso de outra forma. Não preciso ficar doente mais. Então, é isso, olhar para os seus porquês. E aí, Sasha, você mergulhou profundamente nesse conhecimento comportamental, expansão da consciência também, e criou materiais. Sim. Conta um pouco desse processo e quais são esses materiais hoje que tem disponíveis. Então, eu comecei a desenhar isso. Assim, gente, eu consegui fazer esse trajeto. Como é que eu desenho isso de uma forma que eu consiga replicar para que as pessoas façam esse trajeto também, né? Para que elas também enxerguem o mundo como eu enxergo, que eu acho incrível. E aí eu comecei a enxergar. E eu comecei a enxergar como essa arquitetura, né? É um nome que eu tenho usado muito, arquitetura, geometria, e eu sempre gostei disso. Eu falei assim, gente, por que eu não fiz arquitetura? Não sei. Mas eu sempre pensei em fazer design, arquitetura e tal. E aí eu comecei a perceber que a gente ali tem 3 forças maiores, que eu falei, que é o ser, o ter e o interagir, né? E também tem uma 4ª força, né, que é a força espiritual, que durante um bom tempo eu fiquei só nessas 3 mais focada, e aí depois eu trouxe que você não dá para negar essa. Muito tempo eu ficava assim, gente, eu vou falar de Deus? Eu vou falar vou entrar nesse lugar? Não sei se eu quero. Aí depois de um tempo, assim, cara, mas essa é a minha verdade. Né? Negar isso é negar a verdade, então eu não posso. Então, aí eu comecei a desenhar isso. Aí percebi que cada uma das forças tinham 4 habilidades importantes que precisavam ser desenvolvidas para que eu potencializasse, trouxesse para a consciência toda essa minha verdade. Então, são 12 habilidades que no final fazem com que esse propósito maior, essa chama interna que fez a gente estar aqui hoje, acenda. Né, ela cresça e transborde e leve não só para sua vida, mas para a vida do seu ecossistema, essa verdade, e a prosperidade, a felicidade e a funcionalidade para a vida, que eu falo que são os três pilares do sucesso pleno, né? Porque as pessoas, para cada um, sucesso é uma coisa, mas ter um sucesso de vida, né? Que eu falo sucesso pleno, você tem que ter condições para pagar suas contas, né? E fazer coisas que você gosta, ter uma vida boa. Você tem que entregar, né? Eu falo assim, fazer sorrir te faz sorrir, né? Eu acho que esse é o grande movimento da felicidade, né? A gente só é feliz quando a gente faz o outro feliz. Dificilmente a gente consegue ser feliz só por conquistas, porque a conquista é de segundos, né? No máximo minutos. Aí você tem aquela alegria, aquele tesão, aquela coisa, mas vai embora. Agora, a felicidade não. A felicidade é um estado de espírito que ele permanece mesmo em momentos difíceis.
né? Porque é aquela coisa, conecta com a gratidão e aí você segue. E aí eu comecei a criar, eu criei, tanto eu lanço mais 2 livros esse ano, né? Além desse, que um se chama As 3 Forças do Sucesso, que é onde eu desenho isso, e nesse livro eu trago um manual prático dessas habilidades, né? O meu ano de sucesso com Deus. E aí são 365 dias que eu vou trabalhando essas 12 habilidades. Aí é um pouquinho diferente do que eu trago no próximo livro. Eu falo, cada livro a gente vai evoluindo, né? Eu vou aprendendo com essas interações, né? Com as pessoas que eu acabo convivendo. E eu vou melhorando sempre o processo, né? Mas é isso. Então, a gente tem essas 3 forças e essas habilidades que eu vou ajudando as pessoas a desenvolverem para que essa verdade delas realmente transborde. E o desenvolvimento dessas 12 habilidades são por meio de treinamento. Sim, por meio de treinamento, de curso, de mentoria, né? E dos livros. Muito conteúdo interessante. Agora, Sashi, dentro dessa tríade, né, de forças aí, que é o guerreiro, o herói e o gênio. Não necessariamente nessa ordem. Não necessariamente nessa ordem. Mas você, quando fala dessa tríade, dessas 3 forças, enfim, e pensando no universo das empresas, né, onde você tem também acompanhado, e até das pessoas que você interage para fazer esse movimento de transformação, o que você enxerga como principal força hoje, uma deficiência nesse Eu vou te contexto? falar que a principal força hoje das empresas, e é engraçado, é diferente. Olha só como é que é diferente. Das empresas, a força mais deficiente é a do herói. Que é o? Que é o ser. É o propósito. Tá, onde que tá a vem entrega. do propósito. Exatamente. A maioria das empresas, e você vê hoje, né? O Brasil não sei se é recorde, mas de empresários da oportunidade, né? Tipo, fiquei desempregado, preciso fazer dinheiro, vou virar empresário. Então as pessoas não pensam muito, eu vou transformar o meu negócio num potencializador da minha entrega, né? Do meu propósito. Não. O que eu sei fazer? Sei encher o copo da água. É verdade. Vou transformar isso num negócio, mas sem pensar direito, nem por quê, nem para quê. Então, eu vejo muito isso nas empresas, essa falta do ser. Né? Elas estão ali para gerar lucro, gerar riqueza, acúmulo, mas não estão muito preocupadas. Existe um movimento que já está mudando um pouco isso, mas eu ainda enxergo muito essa coisa do ter, do lucro, do conquistar, né? E nas pessoas, principalmente no brasileiro, eu falo assim, o brasileiro ele tem a síndrome do vira-lata, né? A gente acha que a gente não merece nada, a gente é o coitadinho da história. Merecimento aqui é sempre do 6 para baixo. Então, assim, no brasileiro, principalmente, já tem o gênio com mais dificuldade. As pessoas têm dificuldade de receber. Elas têm dificuldade até de receber elogio. Você reparou como é que a gente tem dificuldade de receber elogio, como a gente tem dificuldade de receber uma bênção? Eu falo assim, E as mulheres, né, a gente está aqui entre mulheres, e é importante entrar nessa fala. A gente tem uma dificuldade muito grande de receber. Porque a gente entrou num lugar que a gente precisa fazer, a gente tem que ter, a gente tem que não sei o quê. A gente virou tudo. Uma Mulher Maravilha. E aí? Cadê o lugar de você receber? Então, assim, é interessante porque a mulher... hoje em dia está até está vindo um movimento, né, do homem provedor, né, da mulher, né, poder aceitar isso de novo, como era antes. E a gente está num movimento que eu tô assim de olho, estou tentando ver para onde que isso vai. Mas é interessante, porque assim, eu vejo casais onde o homem, por exemplo, é o dinheiro maior, né? O salário dele, o dinheiro da empresa dele, vamos dizer assim, é o dinheiro maior de entrada no casal. E essa mulher que permitiu que esse cara tivesse
esse dinheiro não enxerga como merecedora do mesmo dinheiro. E se ela não existisse na vida desse homem, ele não conseguiria o dinheiro que ele consegue. E a gente conseguir entender isso é tão importante, porque eu vejo um monte de mulher que às vezes opta por cuidar do filho, parar um tempo para cuidar do filho, que é tão importante, né? Gente, a gente vê essa nossa geração que é criada pela vida, pouco pelas mães. Porque são mães que trabalham, mães que foram... Se você vê como é que elas estão perdidas, né? São crianças, são adolescentes, jovens, que não conseguem segurar uma onda, né? Tipo, o negócio apertou um pouquinho, já tá chorando, já tá desesperado, já tá... Porque faltou um pouco disso. A gente tem que olhar para isso com verdade. E aí, você não entender que uma mulher que cuida, né, desse lugar da família não fez diferença para que esse homem fosse para o trabalho e conseguisse trazer para dentro de casa aquela quantidade de dinheiro, gente, está tudo errado. Então a gente tem que trabalhar muito isso, sabe? As nossas permissões. Ah, não, meu dinheiro só pode vir do meu trabalho. Se vier de um sorteio, não serve, não aceito. Pô, mas aí, de repente, Deus está te mandando por um sorteio dinheiro a mais. Por que não? Deus está te dando uma herança. Por que não? A mulher tem dificuldade até de receber herança. Porque não veio do trabalho árduo dela. E por que tem que vir? Então, assim, a gente tem essa dificuldade de receber, sabe? E aí fica difícil, fica pesado, porque aí a gente tem que ser tudo. Entendeu? Então, assim, a gente tem que receber, gente. Mulheres, aceitem mais, recebam. A gente vai ter uma vida muito mais tranquila quando as mulheres começarem a voltar a aceitar. Voltar não, porque eu acho que nem lá no passado, quando o certo era a mulher em casa e o homem trabalhando, né? Lá atrás, nas nossas avós, era isso que acontecia, né? Lá naquele lugar, aquela mulher não enxergava isso, né? Como que fazia diferença ela trazer a paz naquela casa, a organização, a tranquilidade, para que aquele homem trouxesse o dinheiro para casa e manter aquela vida. A gente tem que entender que a gente faz parte disso. E ao contrário também, se for a mulher for para a rua e o homem teve que ficar em casa de alguma forma, tem que entender que isso é uma combinação de coisas, de fatores. Aquele homem só tem aquele dinheiro porque aquela mulher existe. Aquela mulher só tem aquele dinheiro porque aquele homem existe. Se eles estão juntos nesse propósito, sabe? Então, isso é importante. Uau! Quanta coisa, né? Viu aí? Você estava comentando sobre essa questão das empresas, né? Que elas estão, assim, começando a se abrir. Elas estão mesmo? É difícil entrar hoje, assim, nesse universo corporativo, com o discurso do propósito e do ser, do ter, dessa conjugação também da espiritualidade. Então, por conta da grande quantidade de ausências de funcionários, colaboradores na empresa por conta de burnout, de depressão, crise de ansiedade, não sei o que, eles começaram a olhar para esse lugar. E até meio que agora é obrigatório, né? Você tem que olhar para isso. Então, por essa obrigação, esse olhar teve que ser direcionado para onde não podia ter nunca se perdido. Na verdade, eu não sei nem se lá no passado teve, né? Porque é um olhar novo, na verdade. Empresas antes eram lugares de ter lucro. Agora que a gente está começando a entender que empresas são uma extensão do propósito de alguém, né? Que alguém pensou, né? Eu quero criar essa empresa para isso, para que o meu propósito ele expanda, que eu consiga entregar para mais pessoas. Por que eu escrevo livro? Para esse propósito expandir, para chegar em pessoas que eu não chegaria com a minha voz, de repente, né? Por que eu faço vídeo no Instagram, não sei o quê, passando conhecimento? Para levar para esse propósito para mais pessoas. Por que eu criei a Luvian, que é a minha empresa hoje? Para conseguir ajudar mulheres a expandir essa verdade delas, né? Da ferramenta, da treinamento, para que elas consigam ter prosperidade, felicidade, vitalidade, funcionalidade na vida delas. Então, assim, como que eu consigo fazer? Então, empresas são para isso, para você entregar propósito em maior escala. Só que
elas não são feitas para isso ainda. Muitas. É. Muitas são puro lucro, simplesmente. E qual que é essa fronteira, né? Você, por exemplo, que no seu método você reúne, né, neurociência, física quântica, né, psicologia positiva e mais um tanto de coisa além de fé, né? Sim. Muitos talvez possam pensar que é autoajuda, Sim. né? Enfim, é uma linha muito tênue, né? Como é que você enxerga ou até desmistifica isso, né, dentro desses ambientes? Olha, quando você pega e você mostra que hoje numa empresa, se a pessoa não consegue conectar o propósito individual dela com o propósito da empresa, com a entrega da empresa, você vai perder essa pessoa. E cada vez mais está mais difícil manter bons profissionais numa empresa, porque assim, hoje as pessoas elas querem, né, tem que ter um parque aquático dentro da empresa, tem que ter, né, férias metade do ano, sei lá, cada vez tem umas exigências mais enlouquecidas das pessoas para estarem numa empresa. Mas principalmente para essa nova geração, o propósito é importante. Isso é interessante. De todas as coisas que essa nova geração me incomodam, né, com essa fragilidade emocional, com essa fragilidade de não aguentar o tranco em alguns momentos, que a galera dos anos 80, cara, era tiro, porrada e bomba, né? A gente tinha que estar ali funcionando independente de qualquer coisa. Eu vejo uma juventude mais fragilizada, mas, porém, conectada mais com o propósito. Tem que fazer sentido. Antigamente, nos anos 80, a gente pegava e trabalhava pelo dinheiro. Tem que pagar conta. Ponto. Vamos trabalhar para pagar conta, não importa onde. Só que essa geração já é diferente. Então, olhar para isso é você conseguir ter funcionário, ter colaborador, porque senão você não vai ter. Então, deixou de ser uma coisa, né, fofes, sei lá como é que vai fazer, uma coisa, sou humana, né, sou conectada com a natureza, não, uma coisa meio hippie, né, para quem, né, porque né, assim, as pessoas, muitas veem isso, essa coisa de hippie, né, antigamente, agora está mudando, então assim, olhar para o propósito é olhar para essa nova geração. Porque se a gente não conseguir começar a conectar, entender, falar assim, olha, você está fazendo parte desse propósito, dessa entrega, dessa diferença para o mundo, eles não ficam. Então já não é mais uma questão de humanidade, é uma questão de sobrevivência. E aí começam a entender que, não, então eu tenho que olhar para o propósito. Eu tenho que entender que se o meu, do fundador, está conectado com o da empresa, para depois conectar de quem está colaborando com isso. Ainda mais agora num tempo de alta velocidade, né? Com IA também, né? E tudo IA, novas gerações, né? Tudo acontecendo ao mesmo tempo. Você sabe, né, Sasha, que você vai ter que voltar aqui para uma segunda edição, né? E a gente vai ter um tempinho para ler o livro, exatamente, fazer esses exercícios, se transformar aqui, né? Eu gosto muito desse estilo de livro. Se puder mostrar mais uma vez aqui, que a gente faz exercícios diários, né, nele. E é isso, acho. Infelizmente, a gente está chegando ao final desse bate-papo. Mas viu que rápido! Por isso que a gente vai ter que fazer outros episódios. Exatamente, né? Tem que ser uma série aqui. Uma série pra gente aprender essas 12 habilidades, né? É verdade. Boa, vamos falar sobre uma cada vez. Isso mesmo. Podemos, ó. É interessante, né? É um treinamento aí, né? Que todo mundo precisa ter, né? Sem dúvida. Acho que é importante, Sasha, deixar os contatos, né? Como que as pessoas te encontram. Olha, tem no Instagram, canal da Sasha. Sasha, se escreve S-A-S-C-H-I. É difícil, mas é canal da Sasha. No TikTok eu tô começando, gente, essa vida. Lá tá como Código Mulher de Sucesso, que é uma das questões. Eu trago bastante coisa também sobre relacionamento. Falar nisso, a gente podia vir um dia só para falar sobre relacionamento, Podemos. né? Porque essa é uma pegada minha também, que vai vir um curso novo por aí. Mas é isso, canal da Sasha. Muito bom. Muito obrigada. Obrigada a você, gente. Eu amei estar aqui. Uma delícia. Obrigada a você também pela sua audiência. Não deixe de compartilhar esse episódio aí com quem você, né, quer que expanda a consciência, conheça a Sasha. E não deixe também de seguir as nossas redes sociais. Empreiteira Digital, que é da nossa produtora aqui que oferece esse conteúdo para você, e também Como Eu Gosto Oficial. Até a próxima. Até mais. Até.